Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kelly Morales e esse é o AlvoCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. Como você sabe, o nosso objetivo aqui é que através desse bate-papo leve, descontraído, você possa crescer, amadurecer e, claro, conhecer um pouquinho da vida e das experiências dos nossos convidados. Temos um convidado muito querido, muito especial e muito esperado aqui na mesa do AlvoCast. Já eu vou apresentar ele para vocês, mas antes alguns recados importantes. Primeiro, agradecimento aos nossos patrocinadores, Missão Alcance e patrocinador Aruba. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente a vida, o projeto, o ministério, a empresa de vocês. E você que está assistindo a gente, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, o seu comentário. É muito importante que você participe dessa maneira, assim o canal cresce para a glória de Deus e esse é o nosso grande objetivo com o AlvoCast, que almas possam ser alcançadas pelo amor e pela história de Jesus Cristo, contada aqui através da vida dos nossos convidados tão queridos que aceitam de forma tão carinhosa o nosso convite para estar aqui. Tá bom? E você que quer ser um patrocinador, entre em contato com a gente, deixa aqui o seu comentário. Aqui na tela você está vendo os nossos contatos através de outros canais das redes sociais, então a gente vai ter o maior prazer de conversar com você a partir desses canais que estão disponíveis aqui na tela, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, vamos que vamos, mais um AlvoCast para a glória de Deus. E quem está aqui comigo é o seguinte, ele é um membro da Igreja Presbiteriana Alvorada, uma das pessoas mais ativas e o mais alegre da Alvorada, eu diria, porque a risada dele chega longe, é uma bênção na vida de todo mundo, um grande amigo do nosso pastor Aloysio Bacelar, que também já esteve aqui na mesa do AlvoCast. Então, ele dispensa apresentações, eu sempre apresento de forma muito completinha, faço um resumo do nosso convidado, eu falei que ele eu não vou fazer, porque vocês já vão saber quem é. Seja muito bem-vindo, ele é conhecido carinhosamente como Cacá. Bem-vindo, Cacá. Oi, Kelly. É uma alegria muito grande. Bom. Depois de algum tempo, né? De algumas lutas. Olha, para conseguir agendar o Cacá, acho que essa é a quarta vez. Na quarta nós conseguimos, para a glória de Deus. Que bom, obrigada, Cacá. É uma alegria estar aqui. Isso. Junto com você, junto com o Rodrigo. Amém. É uma benção. Glória a Deus. Já vou começar te perguntando o seguinte, como que começou a sua caminhada cristã? Como é que você conheceu o nosso lindo e amado Jesus Cristo? Eu tive a felicidade, sabe, de nascer num lar evangélico. Ai, que bênção. E é interessante porque eu já ouvi alguém falar sobre geração, né? Então, as pessoas falam Abraão, Isaac e Jacó. Então, na minha casa, Manuel Machado, Henrique Machado e Carlos Henrique Machado. Então, a gente tem vivido essa experiência desde o nosso nascimento. Sim. Para ter uma ideia, com 8 anos de idade, eu fui regente de um coral infantil na festa de Natal. Então, eu sempre me envolvi dentro da igreja, sempre com a igreja, e sempre procurando estar aos pés do Senhor. Que bênção. Jesus sempre esteve presente desde quando você nasceu. Nunca conheceu outro caminho. Não. Eu sempre caminhei, me batizei com 16 anos. E com 16 anos me batizei também porque eu queria trabalhar na igreja. Eu queria sair cantando, queria distribuir folheto, eu queria sair pelas ruas falando de Jesus. E a igreja, que era uma igreja bem tradicional, a igreja ao qual eu caminhei na minha infância, então ela falou assim, tem que se batizar. Com 16 anos eu me batizei e não parei mais. Maravilha. Agora, a gente chamou o Cacá porque o Cacá tem muita história. Inclusive, as pessoas que indicaram, que falaram, leva o Cacá tem muita coisa para contar. Dentro dessas histórias, você trabalha até hoje, assim, né? Fazendo essa obra para o Senhor de evangelização. A gente, quando chega na Alvorada, tem algumas pessoas que estão na entrada, inclusive os nossos pastores estão ali distribuindo folhetos para as pessoas que estão chegando, e é uma forma de evangelizar também. Esse domingo, por exemplo, teve cartaz, né, no sinal. É muito legal uma igreja fazer isso, tocar o coração das pessoas através dessa forma de trabalhar. Eu queria saber qual foi a experiência de evangelização assim mais marcante que você já viveu. Então, Kelly, na verdade, o pastor Aloysio sempre fala que nós fomos forjados na praça. Fomos forjados para falar no ar livre. E é interessante que a experiência mais gostosa foi que nós somos do interior, da cidade de Miguel Pereira, que você conhece, e a gente tinha o desejo de evangelizar a mocidade que não tinha nada para fazer,
porque não tinha nenhum atrativo, então todos os jovens iam para um lugar chamado Partido Alferes, o centro de Partido Alferes, para Sim. conversar, bater papo. E aí a gente chegou à seguinte conclusão: por que não pregarmos à noite? E aí saiu uma ideia maravilhosa de criar um espectro de luzes, de fazer um palco bonito e, a partir dali, a gente pregar o evangelho. E a colheita foi muito boa. Dali para frente, nós entendemos que esse seria o nosso ministério para continuar, e até que Jesus Cristo nos chame, estamos aí para poder concluir essa missão. Hoje a gente é raro, eu tô falando uma opinião aqui, mas pode ser que eu esteja errada, mas eu acho que hoje em dia é raro você ver uma evangelização nas praças comparado com antigamente, né? Eu acho que antigamente as praças eram mais cheias de pessoas louvando. A gente ainda tem, as redes sociais ainda mostram pra gente pessoas que vão para as ruas para evangelizar, para louvar. Mas é uma super de uma exposição, acho que hoje a nossa sociedade tá mais contida nisso e mais resistente. Mas você enfrentou, naquela época que ia para as praças, alguma resistência para evangelizar, algum tipo de perseguição? Nós tivemos uma experiência interessante, desafiadora, porque nós resolvemos fazer um evangelismo na Praça Tiradentes, aqui no Rio de Janeiro. Nós eu trabalhava numa empresa de ônibus, e essa empresa de ônibus, ela dava para os funcionários dela uma viagem, um ônibus gratuito para poder você fazer excursão, alguma coisa nesse sentido. Eu usava essa benevolência da empresa para poder pegar os nossos irmãos, colocar dentro do ônibus para poder sair para vários lugares para poder fazer o evangelismo. E uma dessas vezes foi na Praça Tiradentes. Na Praça Tiradentes, nós chegamos de manhã, e a ideia era distribuir folheto, convidando para que, a partir das 18 horas, todos pudessem chegar na praça. E aí foram chegando as pessoas, aí o grupo de louvor começou a cantar. E quando começou a mensagem, até de um irmão nosso, que o Aloysio conhece muito bem, o nosso irmão Gilberto, hoje ele está em Brasília. Quando ele começou a pregar, o inferno se levantou, Kelly. As pessoas vinham para nos agredir, mas ao mesmo tempo que elas chegavam com ódio nos olhos, quando deparava na nossa frente, onde estava o grupo de louvor cantando, elas caíam. E muitas pessoas foram salvas naquele lugar. Aquilo marcou a nossa vida. Sim. Tem um irmão nosso, pastor Cláudio Nunes, você conhece, da igreja presbiteriana. Pastor Cláudio, sim. Ele disse assim: se nós estamos lutando com o inferno, nós viemos no trono de Satanás e ele perdeu. E ele sempre perde, porque é a vitória do povo de Deus, né? É verdade. Ai, que experiência. Eu acho que são experiências que marcam uma vida, né? Porque diante de uma luta dessa, onde você percebe a resistência, até o inferno se levantando contra um trabalho que está sendo feito para o Senhor, ou você sai mais forte dali, ou você se entrega, né? É verdade, é verdade. Então, se todos permanecem, graças a Deus, na caminhada cristã, porque saíram dessa experiência mais fortalecidos, né? É verdade. Agora, você lembra de alguém que você falou da palavra de Deus e que você teve uma reação surpreendente? Tem um rapaz que foi, assim, uma demonstração de muito amor, porque ele estava vivendo uma situação tanto quanto confusa na sua estabilidade emocional. E dali para frente, quando nós tivemos a oportunidade de falar de Jesus para ele, ele automaticamente aceitou Jesus, e nós nos sentimos assim na responsabilidade de caminhar com ele enquanto a gente pôde ficar junto. Ele hoje está servindo ao Senhor. Ele teve um problema de paralisia, está numa cadeira de rodas, mas ele foi aquela pessoa que marcou, porque nós tivemos que acompanhar ele de perto, e era uma pessoa muito importante naquela atividade que a gente tinha de evangelizar, porque ele tinha um testemunho forte,
Ele tinha uma conduta forte, uma mudança de vida, Sim. e foi um testemunho que nós pudemos, assim, de alguma forma, ver a transformação feita pelo Espírito Santo na vida dele. Sim, que bênção. Você sente, quando você faz um trabalho desse de evangelização, e para pessoas que estão assistindo a gente, pessoas que também têm esse chamado de evangelizar, de cumprir a palavra de Deus, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura, como é que a gente pode sentir a direção do Espírito Santo? Como é que a gente pode ter mais essa intimidade para saber como que Deus quer que eu fale da palavra dele, em qual formato eu posso falar? Tem pessoas que alcançam outros através do louvor, outros nas praças, outros distribuindo folhetos, outros fazendo uma oração. Como é que você recebe a direção do Espírito Santo? É interessante essa sua pergunta. Você não esteve conosco nessa última terça-feira da mentoria. Ah, foi. Não pude estar, é verdade. E foi interessante porque a Jade, eu posso até citar o nome dela, ela levantou uma situação de evangelismo, porque qual seria exatamente essa possibilidade nos dias de hoje. O Aloysio deu um start fenomenal. Ele virou e falou para ela: você joga vôlei, não joga? Aí ela joga. Então, junta os seus amigos, os irmãos ali, quando terminar o jogo, sai na praia catando todas aquelas coisinhas que as pessoas vão deixando na praia, e quando alguém perguntar: ué, por que você está fazendo isso? Porque eu sou serva do Senhor Jesus e Ele mandou cuidar do planeta como Ele gostaria que nós cuidássemos. Então isso já é uma mensagem. Isso já é uma pregação, A né, pregação, ela é espontânea, né? É. No nosso caso, por ser uma região muito voltada para o agronegócio, era uma terra de gente que fazia plantações de tomate, essas coisas todas. Então a gente trabalhava muito com a linguagem deles. Sim. A gente ia na roça, coletava, falava alguma coisa, e quando eles vinham para cá, a gente comprava os produtos dele, sempre criando um meio para poder você chegar a ele e apresentar Jesus, como você falou no início, de uma forma leve. E aí o Espírito Santo é que vai fazer a obra, Sim, o complemento de tudo aquilo que ele quer. é verdade. E algumas pessoas acham que evangelizar ou pregar o evangelho precisa de um púlpito para isso, né? E, na verdade, se a gente se colocar disponível na ação do Espírito Santo, eu acho que a gente pode pregar o evangelho até de boca fechada. Até de boca né? fechada. Com as nossas ações, com a nossa maneira de se comportar, com a nossa maneira de ser. E as pessoas podem enxergar Jesus através disso, né? E é muito importante hoje em dia, já que o mundo influencia tanto para que a gente faça o oposto, para que a gente tenha uma postura contrária. Agora, você já teve que evangelizar. Eu sei que você já evangelizou em vários lugares inusitados, nós vamos falar de alguns deles aqui, mas você já teve que evangelizar num lugar, por exemplo, perigoso? E se sim, lembra de como que foi essa experiência? Olha, assim, de momento, eu não lembro, a não ser a Praça Tiradentes que eu lhe falei, porque todas as outras fases de evangelismo que nós tivemos sempre foi muito bem aceito. Primeiro, isso é muito importante dizer, muita oração. O pastor Aloysio sempre fala que impressionou a ele quando ele nos conheceu foi que tinha uma galera, eu era o mais velho, tinha 23 anos, mas a galera que estava ali era tudo de 15, 16 anos, de joelho, clamando ao Senhor para que o Senhor intervesse naquilo que iria fazer no próximo sábado. Aquilo mexeu com ele, pelo menos é o testemunho que ele nos dá. Sim. Então, isso sempre nos trouxe assim um parâmetro para quando a gente chegar. Vamos evangelizar, por exemplo, Paraíba do Sul. É uma cidade perto de Miguel Pereira. O que nós vamos fazer? Vamos orar, vamos procurar uma igreja local e vamos nessa igreja local e vamos pedir a bênção do pastor daquela igreja local. Porque nós éramos jovens. Sim. E isso desarmava qualquer seta. Isso desarmava qualquer investida do inferno. Paraíba do Sul mesmo, que eu estou te falando, nós vimos reconciliação de casais, de casamento. Olha.
Nós vimos, por exemplo, pessoas se converter e depois de muito tempo, olha, eu estava lá, eu Sim. fui atingido, meu coração foi atingido em cheio pela mensagem que foi pregada lá. Uhum. Então, isso, de alguma forma, é o amor de Deus dizendo, vá, que eu estou com vocês. Não precisamos passar por nenhum tipo de dificuldade. Sim. Nós caminhamos e vencemos pelo amor de Jesus. Sim, que bênção. Agora, a gente está falando de lugares inusitados, né? Perguntei se já teve algum lugar perigoso. Eu sei que teve umas experiências, pasmem, no Rock in Rio. Primeiro Rock in Rio, do Rio de Janeiro. Conta essa história pra gente. Começa exatamente com... Ela tem assim, um desenrolar muito interessante. A equipe de Miguel Pereira, ela vinha para Bento Ribeiro, tinha uma vigília em Bento Ribeiro, inclusive o Marcos Góes era um dos dirigentes dessa vigília, e vinha o trem lotado. Chegava ali em Japeri, as pessoas desciam, entravam no vagão e vinham cantando para a vigília em Sim. Bento Ribeiro, e depois voltava na manhã seguinte cantando. Ali nós encontramos várias pessoas que também tinham um ministério mais ou menos igual ao do Alcance. E aí nós entramos na possibilidade de trabalharmos junto. Aí nós vamos no Rock in Rio, vamos fazer um trabalho no Rock in Rio. Vocês estão dispostos? Nós estamos dispostos. Aí nós marcamos, pegamos esse ônibus que nós tínhamos como uma cortesia para poder vir, trouxemos o nosso pessoal e fomos para a Rádio Boas Novas, ali em Vila Isabel. Tinha uma rádio ali evangélica, tinha um auditório, ali era o ponto de encontro. Dali nós saímos, então, para ir para o Rock in Rio. Por quê? Porque durante as noites era o show, então não tinha como você entrar. Mas durante o dia, você podia entrar porque tinham, eles chamavam de samoas, eram lonas, várias lonas, que as pessoas poderiam entrar ali com um grupo teatral, com alguma coisa, para poder fazer ocupar ali, né? ocupar o dia do pessoal. E nós entramos numa dessa. Nós tínhamos uma pessoa que era do governo, alguma coisa nesse sentido, que facilitou a nossa entrada. E aí nós entramos com um ônibus. E aquilo chamou a atenção. Chegou um grupo aqui que deve ser do barato. Uma galera. Uma galera. Entramos lá. E, menino, o mover de Deus, eu não sei quanto tempo demorou, mas foi uma coisa curtíssima. Foi uma mensagem curta, uma demonstração. Um entrou sem camisa, mas tudo fazendo parte do projeto. Outro pintou o rosto de vermelho. Todo mundo fazendo parte do projeto. Tudo em prol desse projeto. Exatamente. E teve o apelo. E quando houve o apelo, uma galera saiu com a gente no ônibus. É mesmo. E quando saiu esse pessoal, por isso que o pastor Aloysio sempre fala de ter encontrado alguém que um dia eu estava lá no Rock in Rio e fui resgatado por vocês, porque Deus fez uma obra ali dentro e nós podemos glorificar a Deus. Sim. São essas coisas que fortalecem a Os gente. detalhes fortalecem a fé, né? A fé. Impressionante, porque é um lugar realmente inusitado e inesperado. E ali a palavra de Deus sendo pregada, né? E a palavra de Deus por si só ela já tem a força suficiente para mover os corações, né? Não interessa se o espetáculo era bonito, se não era, se as pessoas foram bem preparadas ou não. Foi com o coração disposto a falar da palavra de Deus, a palavra de Deus tem a força, né? Tem a força. E alcança os corações. Você tem que estar disponível. Disponível, né? Exatamente, é isso aí. O que você acha que é mais difícil hoje em dia quando o assunto é evangelizar? Kelly, não conseguimos mais fazer do jeito que fazíamos. Nós sempre tem uma estratégia. E a estratégia é interessante porque o próprio apóstolo Paulo nos dá um exemplo de uma estratégia quando ele chega ali em Atenas e olha todos aqueles deuses ali, e aí ele saca que ali tinha um local do Deus desconhecido, então ele prega a palavra. Eu acho que nós precisamos estar atentos ao Espírito Santo. Você pode andar na rua, você pode pegar um violão,
você pode tocar uma canção sentado num banco, alguém vai ouvir. Eu Uhum. penso muito naquilo que nós aprendemos lá em Atos, do eunuco que estava caminhando e Uhum. estava lendo Isaías. Quer dizer, o Espírito Santo estava ali falando com ele, precisando de alguém que realmente explicasse para ele. E Sim. Deus usou Filipe. Filipe foi até ele, explicou ele e ali ele foi batizado. No mundo tão permeado pela violência, por tantas coisas, tem sempre alguém esperando uma palavra de Deus. Uhum. Se você estiver conectado com Deus, ele vai agir. Amém. E um exemplo disso, se você me permite, Sim. porque quando eu fui para São Paulo, porque depois eu saí daqui do Rio e fui para São Paulo. E São Paulo eu falei, eu vou ficar quietinho e sossegado. Vou procurar uma igreja, procurei uma igreja, Uhum. era a igreja do Ademar de Campos, vou ficar quietinho aqui, não vai ter problema nenhum. Eis que um irmão que trabalhou conosco, que estava em São Paulo, que era paulista, mas que trabalhou conosco no Rio, lá em Miguel Pereira, me achou e foi me buscar e levou para onde ele tinha começado um trabalho. Sim. E a partir dali, a estratégia que nós usamos para evangelizar foi de sair fazendo serenata pelas ruas. E aí convidava as pessoas para que as pessoas viessem para o culto. E iam, enchiam. Isso foi mais ou menos em 2013, por aí. Deus continuou trabalhando. As estratégias, o Espírito Santo vai te dar. Sim. É isso, é a disponibilidade, né? A gente precisa estar Disponibilidade. disponível. Muito bem. Hoje em dia, um tema meio polêmico, mas hoje em dia a gente vê as igrejas se perdendo muito, né? Por várias razões. Razões financeiras, razões de ideologia, crença distorcida, palavra de Deus que é manipulada. Na sua opinião, qual tem sido o maior problema hoje da igreja evangélica? A palavra diz que nos últimos tempos nós iríamos enfrentar todas essas situações, né? Uhum. Mas ele nunca deixou faltar os remanescentes. E aqui, com muita alegria e com muita sinceridade e temor a Deus, eu sei que o Senhor levantou aqui no Rio de Janeiro, na Alvorada, esses remanescentes. Porque a palavra de Deus precisa ser pregada como ela é. Sim. E aí a Alvorada tem seus pastores, a sua liderança tem se posicionado dessa forma. Portanto, é dessa forma que nós vamos enfrentar essa situação. Não é nos acovardando, não é ficando isolado dentro das quatro paredes, mas é exatamente expressar do lado de fora, como o pastor Luiz gosta, aquilo que ele tem feito conosco quando a gente está na comunhão juntamente com os irmãos. Ele nos fortalece ali para que a gente, nos nossos ambientes, aonde quer que seja, você no seu ambiente, o Rodrigo no ambiente dele, eu no meu ambiente, possa externar aquilo que Jesus quer. Porque é assim que ele vai fazer. Ele não vai fazer alguma coisa miraculosa. Foi isso que ele fez. Ele foi para Galiléia, começou o trabalho dele na Galiléia, ali, não foi para Jerusalém. Uhum. Quando ele precisou de alguém que fosse para falar no Império Romano, ele usou Paulo, e de uma forma que muitas das vezes a gente nem entende, mas foi um método que ele usou para poder evangelizar em Roma. E Deus, ele é especialista em fazer isso. O que ele faz hoje a gente não entende, mas amanhã a gente vai entender, Vai né? entender. Os planos dele são maiores e melhores do que os nossos e só a gente precisa confiar nisso. Verdade. Muito bem. Eu sei que tem muitos jovens e às vezes pessoas mais velhas que têm o desejo de evangelizar, de sair, de pregar da palavra de Deus, mas que o medo ou a vergonha domina o coração, né? Será que eu vou saber falar? Será que eu vou saber abordar? Será que eu vou ser usada por Deus? Será que eu estou fazendo isso porque eu quero, porque é uma instrução do Espírito Santo? Que conselho você daria para essas pessoas que querem evangelizar, mas que deixam essas emoções dominarem, como o medo, por exemplo? Eu gostaria de citar uma referência. Cláudio Oninda.
Que já esteve aqui, Exatamente. não é? O Cláudio é uma referência. Ele é desinibido, ele fala com a simplicidade que precisa falar, e as pessoas que precisam ouvir, ouvem o Cláudio falar. Eu tenho certeza que muitas pessoas são transformadas com as palestras, com o testemunho que o Cláudio dá. Então, aquelas pessoas que, de alguma forma, se sentem inibidas, eu penso que elas precisam buscar um pouco a direção de Deus. Porque quando você olha para os discípulos, né, a gente fala muito Paulo, Pedro e João. E os outros? Todo mundo teve a mesma escola com Cristo. Sim. Mas eles também trabalharam. A gente sabe muito bem como Barnabé foi importante na vida de Paulo. A gente sabe muito bem como outros irmãos que substituíram os apóstolos foram bem e trouxe a igreja, trouxe o evangelho até os dias de hoje. Então Deus vai dando as direções que nós precisamos, a estratégia, e vai acontecer sem problema. Não se preocupe. Timóteo era tímido, mas Paulo encorajou. E ele foi pastor de uma grande igreja. É verdade. É verdade. Agora, nós não somos uma igreja pentecostal, né? Então a gente não fala muito disso, mas é interessante porque já me falaram, pessoas me falam, fontes, de que você já teve experiências assim. O reino espiritual é mais sério do que a gente imagina, não é? Ele realmente existe. Batalha espiritual existe? Existe. Existe, e é interessante você falar isso, porque hoje a manifestação ela é sutil. O diabo mudou de estratégia. Isso é importante falar. Ele mudou de estratégia. Está cada vez mais esperto ele, né? Exatamente. Eu lembro que muitas das vezes, por exemplo, na igreja que eu acabei de mencionar a você, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar lá em São Paulo, uma família toda, ela tinha um problema muito sério com o espiritismo. E ela demorou muito tempo até que a mãe, que era a matriarca da família, uma família de umas 7 pessoas mais ou menos, até que a mãe aceitou Jesus. No dia que ela aceitou Jesus, quebrou-se todas as barreiras. Então, na verdade, hoje, ele trabalha muito na mente das pessoas. Você falou no início, na oração, para que o Senhor nos livre das ideologias. E as ideologias, ela tem, de alguma forma, matado muito aquilo que Jesus deixou como simplicidade, que é o Evangelho. Sim. O Evangelho, né, é tão simples. É crer. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Né? E uma coisa, Kelly, que me chama muita atenção, e eu tenho meditado muito nisso, o cristão, ele não é uma pessoa que vai causar mal a qualquer pessoa. No entanto, muitas das vezes ele é odiado. Por quê? Porque Jesus Cristo disse, como perseguiram a mim, vão perseguir vocês também, porque nós estamos num reino diferente. Então, respondendo ainda a sua pergunta sobre as batalhas espirituais, elas estão tão sutil e tão permeáveis dentro do meio, de alguma forma, até do meio evangélico, que a gente não tem percebido que as coisas estão acontecendo, que Jesus Cristo está voltando e que nós fomos colocados nesse mundo para pregar o evangelho, para resgatar aqueles pelo qual ele morreu. Isso a gente precisa ter cuidado. É verdade. É mais sério do que a gente imagina, né? A maneira como o diabo tem atuado na mente, na vida, no coração das pessoas. Como você falou, ele está sutil e hoje fica muito subentendido, né? A influência maligna sobre as nossas vidas vem através da televisão, vem através das músicas, de uma forma muito estratégica mesmo, para pegar
de uma forma muito discreta às vezes, né? Você já presenciou alguma libertação? E como que foi? É interessante porque as pessoas, elas ficam fora de si. E como eu estava te falando dessa família, foram várias vezes. A gente já estava preparado, já tinha um grupo de oração para que a gente pudesse ministrar nessa pessoa. E muitas das vezes a gente, depois que a pessoa era liberta, tem um processo de acompanhamento, porque o inimigo não fica satisfeito. Ele não vai se incomodar com aquele que, de alguma forma, ele já ganhou. Já é dele, já né? é dele. Mas aqueles que está lutando, que está querendo, de alguma forma, entrar pelos caminhos do Senhor, ele vai batalhar. E aí a gente precisa ter muita seriedade. E só para completar, é interessante porque, na verdade, isso acontecia com mais frequência no passado. Hoje ela tem diminuído e tem mudado. E eu fico muito impressionado, sabe, Kelly, porque você falou sobre as músicas. Esse é um cuidado que a gente precisa ter. Sim. Porque alguém, nesse último carnaval, disse que o toque do tambor chamava um determinado... As entidades, né? Uma determinada entidade. Você imagine a responsabilidade que o ministro de louvor tem dentro da igreja. Você imagina a responsabilidade que uma pessoa que está diante de tantas, e agora então com o YouTube, as mensagens voam. O que a gente está pegando, está passando para quem está nos ouvindo. Então a gente precisa tomar cuidado pela sutileza. Sim. Daquilo que o inimigo antigamente ele tinha como expressão mais forte, derrubava a pessoa, humilhava a pessoa. Hoje não, hoje ele vai mais devagar. É verdade. Agora, como a gente está falando de batalhas espirituais, né? A batalha espiritual vem de todos os lados, o inimigo ele não dá trégua, porque, como você falou, aquele que já é dele não vai ter tanto trabalho, mas aquele que, escolhido do Senhor, preparado para fazer a obra do Senhor, pela graça de Deus, Deus nos capacita, né, a cada dia, esse ele vai atentar o tempo inteiro. O que você acha que um crente precisa ter para estar preparado para enfrentar uma batalha espiritual? Pastor Luiz, eu estou citando muito ele porque é uma fonte de inspiração. Ele já mandou, já que está falando dele, eu vou falar. Ele mandou uma mensagem aqui, porque eu falei que eu estava com o Cacá aqui, né? Eis a mensagem dele. Esse irmão exala o bom perfume de Cristo, um gigante do trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. E ele termina falando, mande um abraço para ele. Pronto, Obrigado, mensagem Alice. Lida e abraço entregue. Obrigado, Alice. Mas ele sempre fala da importância da igreja, de você ser igrejado. Né? Isso é um fator fundamental. Eu procuro sempre que estou na igreja ouvir o que o Senhor vai falar através do louvor, o que o Senhor vai falar através da mensagem. Porque é isso que vai fortalecer o meu coração. E o louvor prepara você para a palavra, né? É uma importância muito grande o ministério de louvor dentro de uma igreja. Prepara. E a gente precisa ter essa sensibilidade. Eu sou daqueles de entrar no culto, sabe, Kelly? E só sair quando o pastor diz amém. Por quê? Porque todo movimento ali tem alguma coisa importante para mim durante a semana. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, estar reunido com os irmãos. Não perder a oportunidade de estar junto com os irmãos, de confraternizar com os irmãos, de brincar com os irmãos, de falar do Vasco para poder mexer com o pastor Aloysio, dele falar do Flamengo para poder mexer comigo, com o Thiago. É dessa forma que a gente convive ali. Essa comunhão, Essa né? comunhão. Importante. E é interessante porque uma das questões que nós tivemos... Eu faço parte também do grupo coral, né? Então, uma das coisas que foi debatido na reunião que nós tivemos lá no grupo coral é que Osias, e eu estou citando ele aqui porque ele é isso,
ele gosta de abraçar todo mundo, ele gosta de falar com todo mundo. Então, sempre chegava atrasado no ensaio, né? Sempre chegava atrasado. Mas por um bom motivo, mas chegava. Por quê? Por causa da comunhão. Então, quando você... a igreja poderia experimentar ainda muito mais. A igreja primitiva, eles se reuniam, eles almoçavam, eles conversavam, em vez de falar de futebol, do tempo deles lá, porque Paulo usava muitas metáforas da corrida, aquela coisa toda. Então, a conversa, ela expandia. Isso vai trazendo fortalecimento, e quando a gente estiver na batalha, Kelly, o inimigo corre, porque a palavra diz que se resistir o diabo, ele fugirá de nós. E a palavra de Deus te dá resistência, né? Quando a gente conhece a verdade, a gente fica liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu acredito muito, quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, mais você está com ferramentas para lutar contra as estratégias do diabo, né? Porque são inúmeras, cada vez está aumentando mais. Então, cada vez a gente tem que conhecer mais versículo. Exatamente. Porque quanto mais palavra a gente tem, mais resistência também a gente tem, né? Agora, como que você consegue identificar? Essa é uma pergunta também um pouquinho polêmica, mas como que você consegue olhar para uma pessoa e falar assim, esse irmão precisa de libertação? Dá um exemplo de alguma coisa que ele possa fazer ou falar que deixa claro que ali precisa de uma libertação. Quando ele não está muito atento naquilo que ele se propõe dentro da igreja, você percebe que existe. E veja bem, e a libertação não é nem uma coisa de impor mão, não. É uma oração. Nada muito radical, Nada muito não radical. Precisa ser radical sempre. Exatamente. Eu tenho um irmão aqui na igreja, eu vou guardar a identidade dele, mas ele é um irmão que eu falei assim, poxa, eu preciso estar perto dele. Aí marquei um café, tomamos um café, conversamos amenidade e fomos ali mostrando um amor. Porque, Kelly, o grande segredo da igreja do Senhor Jesus Cristo é o amor. Jesus resume todo o mandamento da seguinte maneira: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você exala o amor, olha, não existe inferno que resiste. E é por isso que existe tanta batalha para separar a família, para separar filho, para poder fazer... Para esfriar esse amor de esfriar Cristo, esse amor. né? Porque esse amor... E veja bem, esse amor você consegue estando junto com os irmãos. Se você não estiver junto com os irmãos, aproveitar a oportunidade, você vai esfriando e vai perdendo aquela referência gostosa. É verdade. Hoje em dia a gente vê muito isso, o amor se esfriando, né? Dentro das casas, das famílias, dentro da igreja também. Aí é uma forma da gente também ligar um start, né? De que a gente precisa fazer a diferença na nossa geração. Falo, eu que estou ali envolvida com um grupo de jovens, mas tem coral também, que é uma forma de eu pregar o evangelho através dos louvores, ministério de louvor. O que a gente puder fazer para espalhar o amor de Deus e não deixar esse amor se esfriar, a gente precisa fazer. E estar trabalhando na casa do Senhor é uma forma também, né? Da gente não deixar o amor se esfriar. Mas esfria de vez em quando, porque a Bíblia mesmo fala, no mundo tereis aflições. Então a gente sabe que essa caminhada cristã é uma caminhada de altos e baixos, né? E eu queria saber sobre os baixos da sua caminhada cristã. Já teve algum momento em que você desanimou, em que você achou que tinha alguma questão psicológica, mas na verdade era um esfriamento na fé? Já teve algum momento em que você questionou a Deus, Senhor, por quê? Cadê o Senhor que me abandonou? Já. Eu tenho uma passagem que eu vou te contar, me permita. Deus sempre me abençoou. Sempre. E eu entendi e tenho entendido por que Ele sempre me abençoou. Porque eu sempre estive disponível para Ele, pela misericórdia dEle, eu sempre procurei estar disponível para Ele. Sim. Mas Ele quis me mudar. E eu não tinha entendido. Eu tinha assumido uma posição de destaque na empresa, que eu trabalhava no interior. E, sem mais nem menos, eu fiquei desempregado. Já era casado, já tinha o Júnior. E eu lembro que no alto da serra, ali, quando você termina a serra, Governador Portela, eu peguei o ônibus de Pati e fui até lá.
e vim chorando, orando, chorando e perguntando a Deus por quê, por quê, por quê. Quando chegou mais ou menos na metade, antes de chegar em Miguel Pereira, o irmão desce, me viu, desce, o que que houve? Aí eu contei a história para ele. Como é que eu vou chegar em casa e vou dizer que eu estou desempregado? Ele orou comigo e disse que Deus não ia me abandonar e que eu deveria firmar a minha fé no propósito que eu recebi antes da fundação do mundo. E aí, logo em seguida, eu fui chamado para São Paulo. Deixar a família e ir para São Paulo. Uhum. E em São Paulo, eu continuei a obra como eu lhe falei. Sim. E Deus me elevou profissionalmente a estado que eu jamais pensava em alcançar. Então essa é uma mensagem que para mim ela é muito forte. Sim. Porque no momento que eu estava desabando, eu estava caminhando, chorando, caminhando, derramando lágrimas, pensando que Deus tinha me abandonado, Ele tinha preparado algo melhor para mim. E hoje eu pude construir a família, a Paula nasceu em São Paulo e hoje todos nós servimos ao Senhor. Isso não é uma bênção? Amém. Oxe, se é. Às vezes tem esses momentos em que a gente acha que a gente está caminhando sozinho, né? E Deus também trabalha no silêncio. Deus trabalha em todos os momentos, né? Deus está sempre trabalhando. Como tem aquele versículo, né? Não tosquenejará. Estou falando certo? Não, essa palavra é difícil, velho. Não tosquenejará o guarda de Israel, não tem isso? Então, a gente descansa, a gente dorme, mas o Senhor está sempre trabalhando. E ainda que a gente não veja, ainda que a gente não perceba, o Senhor está ali sempre atuando para o nosso bem, né? Sempre. Sempre atuando para o nosso bem. Agora, apesar da gente ter esses altos e baixos na nossa caminhada, né? Ter uns momentos em que a nossa fé fica um pouco mais fria, a gente estava falando um pouquinho antes sobre libertação, sobre batalha espiritual. Qual o papel, na sua opinião, da oração e do jejum quando a gente está enfrentando, por exemplo, uma luta, uma batalha, um problema aí espiritual? Total. Eu tenho aprendido até, né, porque a gente está estudando agora as bem-aventuranças com o Tiago. E vai chegar num ponto que vai ser falado exatamente dessa questão do jejum, da oração. E eu acho interessante porque, na verdade, a recomendação de Jesus não é aquela que você tem que pregar para os outros. Uhum. Ele diz que isso daí já está resolvido. Você entra para dentro de casa, fecha a tua porta e você a sós fala com seu Deus e você a sós também toma uma posição. Eu aprendi também que o jejum não é específico por uma coisa. O jejum é uma maneira de você se aproximar de Deus, porque você deixa aquilo que é necessário para a sua subsistência e passa a depender totalmente de Deus. Uhum. Então, ninguém precisa saber. A igreja prega, vamos fazer um jejum, aqueles que puderem. Verdade, isso também é válido. Mas existe uma coisa muito melhor. É quando o Espírito Santo toca no seu coração. Sim. Hoje, por exemplo, eu só vim para aqui depois de um período de jejum. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que tocou na minha vida. E eu entendo que a gente fazendo isso assim, mais frequentemente, Kelly, as coisas vão melhorar. Não só no contexto pessoal, mas no contexto da congregação, da igreja, do corpo de Cristo. Todos vão sentir o efeito. E uma coisa vai contagiando a outra. Mesmo que você comece, você é um irmão, começou um trabalho, o Espírito Santo vai se encarregar de trabalhar para que outras pessoas também tenham assim, o mesmo desejo. E aí a bênção de Deus é derramada
sobre aqueles que o buscam. Sim. Hoje, assim, a gente vê muitos, principalmente muitos jovens, né, deixando a oração de lado, porque o mundo é muito atrativo. Você tem muita informação, você tem celular que toma o lugar da oração e da palavra de Deus, você tem televisão, você tem Netflix, você tem série. Nada contra, eu sou uma que consumo todas essas coisas. Mas o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração do tempo em que a gente dedica ao Senhor e o tempo que a gente dedica às outras coisas. E a Bíblia é muito clara dizendo: buscai primeiramente o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas, né? E quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas, elas perdem um pouco de espaço na nossa vida, né? E a gente realmente se dedica mais ao Senhor. Mas é um desafio. Você também acha, hoje em dia, que a gente está vivendo num mundo cada vez mais desafiador em relação a buscar mais a Deus? Eu tenho visto isso. Interessante porque desde o ano passado foi uma convocação lá na igreja para a gente fazer um jejum. Me parece que foi em razão do congresso passado. Uhum. E ali eu senti do Senhor que eu deveria dedicar as primeiras horas da manhã nessa busca. Então eu levanto mais ou menos umas 4 horas da manhã, faço café, me ajoelho, oro ao Senhor. E eu tenho buscado orar da seguinte maneira, conversando com Deus. E aí ele vai botando os assuntos que precisa ser conversado, que ele gostaria que eu conversasse com ele. Ele sabe de tudo. Uhum. Mas, por exemplo, a igreja, quando eu tenho notícia da igreja perseguida, quando eu tenho Sim. notícia de um irmão que está passando por uma necessidade, ou quando alguém está precisando de uma palavra de encorajamento, o Espírito Santo vai colocando aquilo e vou fazendo uma lista automática. E isso tem sido tão bom, Kelly, tão bom, porque depois que você faz esse período de oração, aí eu abro a Bíblia e aí vem a mensagem confirmando tudo aquilo de que, de alguma forma, a gente está fazendo. E a gente também fica tranquilo, porque a gente, às vezes, tem assim a impressão, poxa, o mundo está um problema sério. Poxa, morar no Rio de Janeiro é um problema sério. Tá. E o que você vai fazer? Aí é oração. É o joelho, E né? no momento certo, Deus vai dar a resposta. Foi assim com os profetas. Sim. Foi assim na época de Jesus. Uhum. Foi assim com os discípulos. Por que seria diferente conosco? Exatamente. Então, oração, jejum, vamos nos preparar. E uma coisa que Deus está dando graça ao Alvorada, a chegada do MV, para poder ajudar, porque talvez muitos dos jovens, eles acabam não tendo esse despertamento, porque não tem um incentivo. Sim. Porque não tem alguém para poder suportar eles, dando a eles aquilo que eles precisam, aquela base que eles precisam. Uhum. Voltando lá no passado, quando eu comecei, eu procurei todos os meus amigos, porque lá as famílias não eram grandes, né? Lá em casa era 7, o meu tio tinha 8, outro tinha 10, então todo mundo cresceu na mesma faixa etária. Uhum. Então eu procurei aqueles que estavam mais ou menos dentro da minha. Ninguém quis nada com nada. Aí veio uma nova remessa e eu fui ali o mais velho. E sendo o mais velho, eles de alguma forma me ouviam. E eu pude expressar para eles, hoje estão todos na igreja. São pastores, são servos do Senhor, estão todos na igreja. Por quê? Porque aquele momento foi de acompanhamento. E hoje eu oro para que na nossa alvorada o Senhor possa realmente fortalecer o ministério de pessoas como você, como o MV, para abençoar essa juventude. Tem uma galerinha chegando e elas vão precisar exatamente para enfrentar essa situação que está acontecendo nos dias de hoje. A gente tem muita criança na igreja, né, hoje, para a glória de Deus. Essas crianças vão virar adolescentes, que vão virar jovens, né? E é muito rápido que eles fazem essa transição, né, nas classes e da idade, né? E a gente tem que estar preparado realmente, porque eles podem ser futuros pregadores do evangelho,
né? Missionários, pessoas usadas realmente por Deus. Muito bem. Você já teve alguma experiência que você considera ser sobrenatural? Você pode levar esse título? Não. Eu tenho amigos que já tiveram. Acho que com Deus tudo fica meio que sobrenatural, né? Porque Deus é tão grandioso em tudo que faz, que eu acho que tudo fica um pouco sobrenatural. Mas eu conheço amigo que teve, e louvado seja Deus, meu irmão mesmo. Meu irmão que é pastor lá em Miguel Pereira, na comunidade, ele já teve as suas experiências sobrenatural. Teve, né? Sim. Sobrenatural. Agora, em relação a direcionamento, que a gente também já falou, você já recebeu alguma ordem de Deus? Deus falou assim, Cacá, vai aqui para a direita, e você... Poxa, Deus, queria ir para a esquerda, mas eu vou para a direita porque é o Senhor que está mandando. Já teve alguma ordem que o Senhor te deu e você estranhou no início? Já. Por exemplo, quando eu fui para São Paulo, foi essa. Porque eu, na verdade, tinha que arrumar um emprego. Aí apareceu São Paulo e apareceu um no Rio de Janeiro, aqui na capital, que ficava muito mais perto de casa, ali para Miguel Pereira. E aí eu fiquei na dúvida. O que Deus quer? Mas aí Deus usou um servo, um primo meu. Ele hoje é pastor da igreja metodista, mas ele, na ocasião, ele estava estudando, estava fazendo seminário, mas trabalhava numa empresa, me parece que é uma importadora, ali na Praça Mauá. Eu desci de Miguel Pereira com a seguinte intuição. Se Deus quer que eu vá para São Paulo, ele vai falar através do meu primo. Se ele quer que eu fique no Rio, ele vai falar através do meu primo. Quando eu cheguei lá no escritório dele, ele falou, vamos orar. Orou, falou assim, vá para São Paulo. Aí eu senti que era Deus que mandou ir para São Paulo. Sim. E foi. E foi assim. Foi assim. Muito bom. Qual foi a maior resposta de oração que você já recebeu da parte de Deus? A chegada da Paula. Olha aí, Paulinha. Paulinha é minha amiga do coração, da alma, é a médica incrível que vai assistir. Então, um beijo, Paulinha. Foi 14 anos depois, né, do Júnior. Do Júnior, né? E a Nicolina não tinha, talvez, tanta expectativa de ter mais um filho, mas eu sonhava de ter uma menina. E Deus respondeu, e orava. Eu orava para que Deus me desse, para me dar essa alegria, e Ele deu. Quer dizer, parece uma coisa simples, mas como eu sei que é resposta de oração, porque eu orei, então está na conta de Deus. E uma outra coisa também, né? Tem a ver com a Paula também. Quando a Paula nasceu e nós levamos ela no pediatra, ela tinha um problema que nos causou assim, muita angústia. Eu lembro que foi a minha pior férias. Eu saí de São Paulo, vim para o Rio, porque nós levamos no pediatra para poder ele ver se estava tudo bem, ele dar uma informação de uma determinada doença que ela tinha e que não tinha cura. E eu lembro que nós choramos muito, voltamos para lá, a igreja entrou em oração. Aloísio, na ocasião, o pastor Aloísio, estava lá em São Paulo, ele e a Elda, e no dia que passou o processo, nós oramos e fizemos os exames que precisávamos levar para o médico para poder ele constatar se tinha acontecido a cura dela. E nós levamos aquele exame lá e ele disse que tinha sido curada. Olha. A primeira pessoa que o hospital ficava perto da casa onde morava o Aloísio, que eu procurei foi o Aloísio. E já cheguei daquele jeito, né? Louvando a Deus, gritando. Daquele jeito. E o Aloísio devagar. Mas por quê? Foi uma outra bênção que Deus me deu, que Deus respondeu.
Que benção. E é importante, né, a gente contar esses testemunhos, que é uma forma da gente lembrar o que Deus já fez na nossa vida. Às vezes a gente esquece, né? Trazer a memória, A né? gente tem que trazer à memória aquilo que traz esperança, como a Bíblia mesmo diz. Então, às vezes é importante a gente estar aqui relatando, falando, né, sobre os milagres e a ação de Deus nas nossas vidas, para que outras pessoas também se sintam edificadas, sejam tocadas pelo Espírito Santo. Como que você faz em relação à sua devocional? Você falou que você acorda bem cedo, né? Pelo que a gente viu, faz seu café e ora. Mas qual a importância de uma vida devocional mesmo? É o contato com Deus diariamente, Uhum. presencialmente, sentindo a presença dele, chorando, porque muitas das vezes a gente lê um texto e você sente que aquele texto falou profundamente com você. Então você vem às lágrimas isso é que o crente precisa fazer. O crente hoje, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, a gente precisa buscar mais a Deus, ter mais comunhão com Ele, falar com Ele, pessoalmente, como se estivesse falando, como se eu estivesse falando para você. Porque às vezes a gente acha que Deus está longe lá no céu. Inclusive tem um hino até que dizia isso lá no passado. Deus está longe lá no céu, sem se importar comigo. Não, Ele está atento às suas demandas e vai agir. Amém. Vai agir. O problema todo é que nós somos impacientes. Sim. Eu confesso para você que de vez em quando a gente perde um pouco de paciência, mas como Ele nos ama, Ele sempre dá um retorno final e mostra, sabe, por que eu demorei por causa disso. É verdade. E que dica você daria, que conselho você daria para uma pessoa que está tendo, por exemplo, a fé testada? Porque Deus prova a gente, né? Prova. É certo falar que Deus prova? Prova. Prova, né? Prova. E o que você falaria para uma pessoa que está tendo uma fé provada nesse momento? Que você não deixasse um só momento que a dúvida penetrasse no seu coração. Porque o oposto da dúvida é a fé. E a fé é crer naquilo que a gente sabe que vem, que tem, e que sabe que virá. E por isso a esperança é importante na nossa vida. Então, os desafios são enormes. Você vai enfrentar cada dia. Eu gosto muito quando os pastores, normalmente, acho que foi o Arival que falou isso, a Luísa já comentou isso na igreja, se dá vontade de desistir, toda segunda-feira. Porque a demanda é muito grande. É muito grande. Agora, o belo disso é que nós fomos chamados, essa é a certeza, independente da gente. Eu fico lembrando muito, sabe, Kelly, do Davi, do rei Davi, né? Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi construiu, teve todas as vitórias que ele teve, aí chegou num determinado momento, ele fez o palácio para ele e falou, caramba, eu tenho esse palácio aqui e meu Deus mora naquela barraca. E aí o coração dele demonstrou esse afeto de amizade. Menina, isso é uma coisa impressionante. Isso é impressionante, é verdade. Então, quer dizer, no detalhe, naquilo que você oferece, o seu sacrifício de louvor, Deus vai atuar. A gente não pode ter dúvida disso. Então, aquelas pessoas que, de repente, estão sendo provadas pela fé, não tem dificuldade nenhuma. Siga firme, porque esse é o momento que Deus vai te exaltar perante os homens, perante os anjos, no céu, na glória, e um dia por toda a eternidade. Amém. Você estava falando de Davi, né? Mas eu ia perguntar isso mesmo. Tem algum personagem da Bíblia que mais te chama a atenção e por quê? Eu sou apaixonado por Daniel. Daniel? Por quê? Daniel, um menino de 16 anos, vai para a Babilônia como escravo. A Bíblia não fala isso, mas para ele viver no meio dos eunucos, ele foi castrado. Olha. Ele
não perdeu a comunhão. Uhum. Deus providenciou para que não faltasse os 3 amigos dele, não deixou ele sozinho. Ele, com os 3 amigos dele, tomava a decisão em conjunto, como igreja, porque quando o Nabucodonosor disse que ia matar todo mundo, ele pediu para poder falar, falou e voltou para os amigos: vamos orar e vamos pedir a Sim. Deus. Então, Daniel, e veja bem, a gente tem assim, a impressão muito curta de Daniel, e às vezes a gente aprende na escola dominical, sempre aquele menininho que foi jogado na cova dos leões. Mas Daniel passou mais de 80 anos querendo voltar para Jerusalém, e chega no final, Deus fala para ele: você não vai voltar para Jerusalém. Você vai morrer aqui, vai se juntar aos teus passados, antepassados, mas um dia você vai ser recompensado. Essa é uma história magnífica para mim. Maravilhosa, né? A Bíblia está cheia, mas Daniel fala no meu coração. Até porque, sabe, Kelly, aí uma coisa que eu deixei de falar. Até porque, em 79, eu estava com os meus 23 anos, eu saí do quartel. E saí do quartel, um ano antes, tinha acabado de perder aquela que foi a minha orientadora, a minha mãe. Hoje, os Salmos primeiro, os versículos bíblicos que eu tenho ainda na memória, foi tudo colocado por ela. Um ano depois, ela vem a falecer, o Senhor a chama. E aí, um irmão, olha como é que Deus faz as coisas. Um irmão falou assim: olha, eu quero te levar num congresso em São Paulo. É um congresso Geração 79, do qual, da Mocidade para Cristo, que o Marcelo Galberto, que vai ser um dos preletores, estava lá também. E, novo, junto comigo lá, a gente tomava banho frio, aquela coisa toda. E ali, a primeira noite, foi a mensagem do pastor Nilson do Amaral Fanini, que era da Igreja Batista de Niterói, já também está com o Senhor. E ele falou sobre Daniel. Que Daniel, apesar de ser jovem, foi levado para um ambiente hostil, num sistema que é o mesmo sistema que hoje encampa a política. Sim. É o mesmo sistema. E às vezes eu fico assim, aperreado, para dizer do baiano, porque às vezes as pessoas estão lá dentro, trabalham lá dentro, mas não tem a postura de Daniel. Daniel esteve no sistema, serviu o sistema do princípio ao fim. Ele passou por Nabucodonosor, passou por Ciro, passou por Belsazar, ele passou por todos esses sistemas, mas esteve firme no Senhor e queria voltar para Jerusalém. E Deus não deixou ele voltar para Jerusalém. Morreu lá no cativeiro, mas sempre testificando do nome do Senhor. É a nossa vida aqui na terra. É a nossa vida aqui na terra, é verdade. Nós estamos passando por isso no Rio de Janeiro, mas vamos testificar Jesus Cristo. Amém. E Ele vai nos recompensar. Ele que vai É nos verdade. recompensar. Que bênção. Olha, a gente está chegando quase ao fim desse papo maravilhoso com o Cacá. Agora, Cacá, eu queria, antes da gente terminar, a gente ainda tem o 7x7, né, que é um quadro maravilhoso aqui do podcast. O que você acha que é essencial para uma igreja ser saudável hoje em dia? Palavra. Palavra. Inegociável, né? Inegociável. É o que se prega, é o que se fala ali na cara, na lata. Palavra. Vai machucar? Vai. Isso. Vai bater? Vai. Mas você vai se humilhar diante do Senhor e Ele vai te restaurar, porque Ele restaura o fraco e o abatido. A palavra de Deus, ela não pode ser adaptada, né, para atrair. O que está ali, acabou. O que está ali é verdade. Você falou que é verdade, você falou que não é? A gente tem visto hoje, e é muito triste ver isso, que a palavra de Deus tem sido modificada para atrair cada vez mais cristãos, isso, né? É um escândalo. É um escândalo mesmo, porque eu acredito muito que não é o que o Senhor quer, né? A palavra de Deus, ela é única, ela é imutável, assim como o nosso Deus não muda, a palavra também não muda. Muito bem. Você falou da comunhão, né? E
essa é a última pergunta antes do 7x7. Como é que a comunhão na igreja te ajudou a crescer espiritualmente? Tem um irmão também que o Senhor já o levou, que foi muito importante nessa caminhada. Arnaldo Lisboa, o nome dele. Ele era casado com a minha tia, depois se separou, mas ele veio do mundão. Uhum. E é engraçado porque ele tinha assim, um respeito muito grande pela minha mãe. E quando a minha mãe se foi, ele achou também que poderia me ajudar. E ele me deixava à vontade e me colocava sempre assim, junto com os irmãos, aonde ele podia estar junto com os irmãos, para aprender com os irmãos, para ouvir o irmão mais velho, para ouvir um testemunho de alguma pessoa, porque isso vai enriquecendo. Sim. A comunhão vai trazendo experiências que a gente não imaginava. Sim. E aí a gente conversando, tendo a possibilidade, como diz, né, trocar as ideias, a gente vai, de alguma forma, crescendo espiritualmente, porque o Espírito Santo vai pontuando, né? Uhum. Eu gosto muito da analogia que o reverendo Hernani faz sobre a vida de Paulo, porque ele coloca a vida de Paulo como a vida de Jesus praticamente no mesmo paralelo. Sim. Só que Jesus foi lá na Galileia, do gentio, até que Natanael disse que pode vir coisa boa lá na Galileia. E Paulo estava no centro. Sim. Né? E ali no centro ele recebeu a lei. E quando Jesus o confronta no caminho de Damasco, o pastor Hernani tem um pensamento assim: mas antes, quando ele perseguia a igreja, era como se fosse um ferroão de uma abelha fisgando ele. E quando Jesus falou, por que tu me persegue? Ele desarmou. Então, na verdade, a gente precisa ter esse envolvimento. Nós estamos a serviço do Rei. E a comunhão é tão importante para que a gente possa realmente crescer. Porque vai haver os momentos dos confrontos. E quando o confronto vier, o Espírito Santo tem liberdade para falar o que ele quiser. É verdade. Amém. Glória a Deus pela sua vida, Cacá. Amém. Que maravilha. Bom, nós estamos chegando ao fim de mais um AlvoCast com essa pessoa tão agradável, tão querida que é o nosso Cacá. Mas antes, vamos lá. A gente tem um quadro muito importante aqui que é o 7x7. Não sei se você conhece, eu te faço 7 perguntas. Por que 7x7? Porque você tem até 7 segundos para me responder. E só pode responder com uma única palavra, tá bom? Vamos ver se você consegue. Defina Deus numa única palavra. Tudo em todos. Ó, forte. Sua família. Base. Alvorada. Bênção. Defina Pastora Luíse, uma única palavra. Nem estava aqui, mas eu quis perguntar essa. Inigualável. A comunhão da igreja. Precisa caminhar. Um personagem da Bíblia. Daniel. Agora não tem tempo. Um versículo da Bíblia que você ama e que sempre te toca toda vez que você lê ou escuta. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos ímpios. Olha, esse é novo aqui, hein? Esse é novo. Salmo que a minha mãe ensinou. Glória a Deus. E bonito, né? Como tudo que Deus faz. Cacá, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença aqui no AlvoCast. Volte sempre, as portas estão sempre abertas para que você possa contar aí dos seus testemunhos, suas histórias. Tinham tantas histórias, mas a gente tem um tempo aqui no AlvoCast, né? O chefe dá um tempo para a gente gravar esse programa. Mas volte, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. A gente ficou muito feliz de receber você aqui. Amém, Kelly. Tá bom? Eu que fico feliz de poder participar, contar um pouquinho daquilo que a gente experimentou e que até a volta de Jesus vamos experimentar mais ainda. mais ainda. Amém.
Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa divulgar esse episódio, todos os outros dos convidados que já passaram por aqui, para que o Espírito Santo toque na vida de cada um. Continue nos sustentando também em oração, é muito importante para que esse programa fique de pé e alcance cada vez mais almas para a glória de Deus. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações, se inscrever aqui no canal. Aqui na tela, mais uma vez, todos os nossos contatos através dos outros canais, redes sociais. Mais uma vez, que Deus te abençoe. Fica aqui o nosso muito obrigado e até o próximo AlvoCast, se Deus quiser.